Quando me olho no espelho e vejo estas manchas nas mãos, penso, se alguém soubesse o que estas mesmas mãos já tiveram que esconder, talvez olhasse para mim com outro tipo de respeito. Não o respeito barulhento dos que mandam, mas aquele que nasce do silêncio de quem sobrevive. Meu nome é Maria das Dores, mas só me chamavam de Dorinha. Hoje sou avó. Naquele tempo, eu era apenas um corpo miúdo tentando respirar num lugar onde o ar parecia pertencer a outro. Santa Aurora era pequena, lá no interior da Bahia, um pedaço de terra que cheirava a café passado de coador de pano e a roupa secando na corda. Nossa casa ficava no alto, de frente para o campinho da igreja. Era grande, varandada, pintada de cal que queimava os olhos de tão branca, e com janelas azuis que minha mãe, Josefina, repintava todo santo ano. Ela dizia rindo, azul puxa um pouco do céu para dentro, Dorinha. O céu vinha, é verdade. Mas não ficava. Bastava o barulho dos passos de meu pai no corredor para o azul virar cinza. Meu pai era o capitão Arnaldo Duarte, homem de farda engomada, fala baixa e olho que pesava mais que pedra. Na rua, ele era cumprimento e chapéu tirado. Em casa, o cumprimento virava ordem, e o chapéu, sentença. Tínhamos regras para tudo, hora de acordar, 4:30, de estudar, antes do sol, de falar, quase nunca, de comer, apenas depois que ele encostasse o garfo na boca. A mesa era o lugar do silêncio bem comportado, e o silêncio, naquele mundo, era a única comida que nunca faltava. Éramos 3 filhas, Helena, a mais velha, parecia fogo escondido dentro de uma caixa de fósforos, e eu, no meio, aprendendo a caminhar na beirada, e Rosa, a caçula, que fazia do próprio corpo um passarinho, leve, discreto, quase invisível. Minha mãe costurava para fora, baixinho, sem nunca trabalhar, como ele exigia. O ferro de passar deslizava sem bater na tábua, a vassoura não podia riscar o chão, e as palavras dela tinham que usar chinelos para não acordar o que não devia. Na escola, eu era a filha do capitão. Isso era título e prisão. Os professores falavam devagar comigo, como se cada verbo tivesse que pedir licença ao meu sobrenome. As colegas cochichavam e me olhavam com a ponta dos olhos, nem por maldade, era medo mesmo. Eu aprendi cedo a decifrar barulhos, o ranger da porta do nosso quarto quando não tinha perigo, o estalar da madeira da sala que significava melhor desaparecer, o som do cinto sendo desabotoar. Não havia necessidade de ver, bastava ouvir para o corpo entender a lição que ninguém precisava dizer. As noites tinham um relógio próprio. Depois do jantar, ele se sentava na poltrona da sala, rádio ligado em voz de notícia, nunca de música. Uma xícara pequena de café preto e outra coisa num copo menor ainda, que aquecia a voz e esfriava o olhar. Nesse horário, a casa virava corredor estreito. A gente passava com a barriga encolhida, guardando o ar, porque qualquer suspiro parecia uma afronta. Minha mãe ficava na cozinha, picando mandioca como quem reza, e às vezes eu via os dedos dela parando de repente, a faca suspensa no ar, um tremor miúdo passando, como o vento que só mexe uma folha. A primeira vez que algo realmente irreversível aconteceu não foi com barulho. Foi com um olhar. Eu tinha 11 anos. Crescia em mim uma pressa do corpo, as saias ficando curtas sem que eu mexesse nas barras. Ele passou por mim no corredor, parou, e fixou os olhos na minha postura. Endireita, disse, seco. Endireitei. Ele não saiu. O silêncio dele ficou. E eu entendi, não com a cabeça, mas com o estômago, que dali em diante meu corpo seria assunto. Não dito. Não permitido. Apenas vigiado. Naquela noite, eu dormi de lado, com os joelhos colados, como se pudesse desinventar à pressa. Helena já mostrava resistência nas pequenas coisas. Um livro escondido dentro do caderno de matemática. Um laço no cabelo só no domingo, respondia a ele, fingindo inocência. Rosa se especializou em desaparecer, tinha passos de nuvem, respirava baixinho, virava sombra atrás das portas. Eu me tornei observadora.
Aprendi a medir o humor do meu pai pelo modo como ele pendurava o chapéu. Se o bico virado para a direita, convenhamos, índice para a esquerda, era melhor calar ainda mais o que já estava calado. A casa tinha bússola própria. De manhã, minha mãe me ensinava o que ninguém vê: como retirar a panela do fogo sem deixar o ferro bater, como dobrar lençol sem fazer barulho de tecido, como sorrir com a boca fechada para que o dente não denunciasse nada. Filha, a gente guarda o corpo como quem guarda segredo, disse um dia, tirando uma farpa minúscula do meu dedo. Eu quis perguntar que segredo, mãe, mas a pergunta morreu de medo antes de nascer. Nas mãos dela, havia marcas de água quente, de sabão forte, de ferro que às vezes encostava mais do que devia. O corpo fala. Ela calava. Eu ouvia. Santa Aurora tinha seus dias de festa na praça, bandeirinha no cordão, zabumba e milho assado. Nesses dias, eu tinha permissão de olhar, não de dançar. O padre Bento passava a mão no meu cabelo e dizia: cresceu, Dorinha, como se fosse bênção. Eu sorria, mas voltava para casa com qualquer alegria embrulhada num guardanapo, para comer escondido depois. A alegria, ali, era sobremesa proibida. Veio, então, o domingo do vestido azul. Minha mãe havia feito com um tecido barato da venda do seu Juca. Ficou bonito, modesto, com a gola certinha, manga no lugar e barra abaixo do joelho. Eu vesti, pronta para a missa das 6. Quando passei pela sala, ele levantou os olhos do rádio e me mirou de alto a baixo. Não disse nada. Apenas um HM que não era aprovação nem reprovação, era aviso. Volta e põe um casaquinho, ele falou depois, como quem dá um carimbo. Estava calor. Eu vesti. O suor escorreu pelas costas no banco da igreja, e eu, suando, entendi, nem quando nada aparecia, ainda assim era demais. Depois da missa, a professora Dona Lourdes me chamou num canto. Você tem mão boa para ler, disse, e me emprestou um livro fino, com a capa gasta. Eu segurei como se fosse passarinho. Guardei dentro da blusa, perto do peito. Em casa, li escondida no banheiro, sentada no chão frio, com o livro apoiado nos joelhos. Era uma história simples, mas tinha uma coisa que não existia na nossa rua: escolha. Fechei o livro com um susto no coração. Escolha. A palavra ficou latejando como o dedo batido na quina. Naquele fim de tarde, minha mãe cortava pedaços de mandioca para fritar e soprar o sal por cima, uma alegria pequena que ela inventava quando o mundo permitia. Eu estava ajudando, lavando os pratos, quando ouvi o estalo seco da porta do escritório. Os passos dele vieram firmes. Ele entrou na cozinha, olhou a bancada, o fogão, a pia. O olhar dele parou nas minhas mãos molhadas, escorrendo. Seca. Sequei. Mostra as unhas. Mostrei. Ele segurou meu punho com 2 dedos apenas, de leve, leve como alicate. Esfregou meu dedo indicador com o polegar, como quem procura poeira invisível. E soltou. Da próxima vez, não esqueça do rodapé da sala. A palavra rodapé desceu pela minha coluna como água fria. Ele não tinha estado na sala naquele dia. Mas ele sabia. Sempre sabia. Não foi açoite. Não foi grito. Foi só o toque que não precisava ser forte para dizer tudo. Foi assim que eu vi, pela primeira vez, que o corpo da gente pode virar prova de crime que ninguém cometeu. Naquela noite, enquanto Helena fingia dormir, Rosa sussurrava uma reza torta, e minha mãe passava pomada nas rachaduras dos dedos, eu fiquei de olhos abertos, encarando o teto. O teto não encarna. Só a gente. Com o tempo, o medo aprende truques. Eu criei o meu, contava os segundos entre o estalo da porta e o primeiro passo no corredor, anotava, mentalmente, a direção do chapéu, decorava o ritmo do talher no prato. Os dias iam passando assim, como roupa lavada muitas vezes, perdendo cor, mas aguentando. Até que um dia o vestido azul deixou de servir. A barra,
mesmo abaixo do joelho, já pedia mais pano. E minha mãe, numa noite de calor, me chamou de canto, perto do varal. Dorinha, amanhã a gente vai na venda do seu Juca, ver tecido. Eu concordei com a cabeça. Ela baixou os olhos para minhas pernas e, sem tocar, ajeitou o vazio do tecido como se já estivesse ali. A gente dá um jeito, falou. E sorriu. Não o sorriso alegre de quem vence, mas o curto, de quem tenta. Eu queria dizer que foi nesse exato momento que tudo mudou. Não foi. Mudou devagar, como água fina cavando pedra. O irreversível, na nossa casa, nunca chegava com estrondo. Chegava mansinho, e quando a gente percebia, já estava dentro. O vestido novo viria, com mais pano, mais cuidado, mais silêncio. As regras continuariam, mais cedo, mais apertadas, mais ceguinhas. Mas alguma coisa, que eu não sabia nomear, tinha acendido. Pequena, tímida, mas acesa. Um fiapo de ideia, e se o céu azul das janelas pudesse um dia ficar? Eu sobrevivi, mas naquele tempo ainda não sabia que preço. E ainda não sabia que sobreviver é só a primeira parte. Na manhã seguinte ao episódio do rodapé, acordei com a sensação de que meu corpo já não me pertencia. Não porque tivesse acontecido algo que eu pudesse apontar com o dedo, mas porque cada gesto parecia vigiado. Escovar os dentes diante do espelho virou uma espécie de teste, eu me olhava tentando adivinhar se ele notaria qualquer descuido. Até o jeito de segurar a toalha se transformou em exercício de sobrevivência. Minha mãe, Josefina, me observava em silêncio. No fundo dos olhos dela havia uma coisa que misturava culpa e ternura. Às vezes, enquanto passava a roupa, ela esticava demais o tecido e suspirava, como se quisesse esticar também o tempo para nos dar mais ar. Mas o tempo não estica, ele aperta. E em nossa casa, cada hora tinha o peso de chumbo. Helena, a mais velha, já demonstrava sinais de rebeldia aberta. Um dia, apareceu na mesa com um livro de capa dura escondido sob o caderno da escola. Era poesia. Quando meu pai perguntou o que lia, ela respondeu, sem titubear, matemática, capitão. Ele desconfiou, mas não insistiu. À noite, vi a marca de vela no quarto dela. Lia escondida. Era corajosa, mas eu sabia, coragem demais naquela casa podia ser sentença. Rosa, ao contrário, escolheu desaparecer. Movia-se com leveza, quase sem deixar rastro. Quando entrava num cômodo, parecia que já estava lá fazia tempo. Quando saía, a gente nem percebia. Eu pensava, talvez ser invisível seja a forma mais segura de existir. Só que invisibilidade tem preço, você acaba acreditando que realmente não merece ser vista. Eu, no meio, treinava outra estratégia, antecipar. Aprendi a ouvir o som das botas no corredor e a adivinhar o humor dele antes de vê-lo. Se o passo vinha arrastado, era noite de silêncio mortal. Se vinha firme, era dia de inspeção. Eu observava cada detalhe, a altura do chapéu no cabide, o modo como ele fechava a porta do escritório, até o estalo dos dedos quando lia o jornal. Tudo era pista. A vida, ali, era um enigma perigoso em que qualquer erro custava caro. O castigo, quase sempre, não era físico. Era pior, era o olhar que nos diminuía até a gente duvidar da própria existência. Às vezes bastava ele perguntar, é isso que você chama de capricho, para que o coração desabasse. A comida ficava no prato, o apetite ia embora, e o corpo aprendia a viver de vergonha. E vergonha é um alimento que mata devagar. Havia também as inspeções maiores. Uma vez por mês, ele fechava portas e janelas, trancava-se com cada uma de nós em seu escritório. Era um quartinho sufocante, com cheiros de couro, pó e tabaco. Lá dentro, ele examinava nossos cadernos, passava o dedo nas margens, exigia explicações para cada palavra fora de linha. Depois, vinha um interrogatório: quem são suas amigas? O que vocês conversam na escola?
Que horas você voltou da igreja? Perguntas que não admitiam silêncio, mas também não tinham resposta certa. Hesitar era culpa. Responder rápido demais também era. Quando completei 12 anos, a inspeção ganhou outro peso. Ele começou a pedir para ver nossas roupas lavadas. Pegava peças íntimas e analisava como se fossem provas de crime. Não dizia nada explícito, mas o silêncio dele falava mais alto que qualquer acusação. Eu não entendia bem o que ele procurava, mas sentia no estômago uma vergonha que queimava. Saía daquele cubículo com a sensação de estar suja, mesmo sem motivo. E isso, eu descobri depois, era o tipo de sujeira que não sai com sabão. Na escola, eu tentava ser só mais uma. Mas não dava. Era a filha do capitão Duarte. Os colegas me olhavam como quem olha para uma cerca elétrica, de longe, com medo de encostar. Um dia, a professora Dona Lourdes pediu que escrevêssemos sobre o futuro. Eu escrevi que queria ser professora também, para ensinar crianças a ler. Quando li em voz alta, houve silêncio na sala. Depois, um sussurro nervoso: "Mas você já contou isso para o seu pai?" Eu disse que não. Ela sorriu sem graça e passou ao próximo aluno. À noite, meu pai me obrigou a ler a redação para ele. Rasgou em tiras e jogou no lixo. Mulher minha não precisa de sala de aula, precisa de cozinha. O futuro de vocês é cuidar de casa e casar com um homem decente. E assim, meu sonho foi triturado junto com o papel. Naquela mesma noite, ouvi barulhos no quarto de Helena. Entrei devagar e a vi chorando baixinho. Ela segurava um livrinho de capa gasta, poesia de Castro Alves, emprestada pelo padre. Estava molhado de lágrimas. Rosa sentava ao lado dela, passando a mão devagar em seu cabelo. Quando me viram, Helena sussurrou: "Eu não vou morrer aqui dentro. Um dia, vou embora." Eu não respondi. Mas por dentro, senti uma fisgada de esperança misturada com medo. Porque em Santa Aurora, dizer vou embora era quase como chamar desgraça. Minha mãe, Josefina, adoecia em silêncio. Primeiro foram as dores de cabeça, depois o cansaço sem motivo. Às vezes, desmaiava na cozinha. Ele dizia que era fraqueza de mulher. Não deixava chamar médico, lugar de esposa é em casa. E a gente via aquela mulher que um dia quis ser professora virar sombra. Ainda assim, ela encontrava jeito de nos dar carinho escondido. Quando meu pai não estava, acariciava nossas cabeças com mãos rachadas de sabão, como quem pede desculpas por não poder nos proteger. Uma noite, acordei com um barulho suave. Fui até a cozinha. Lá estava ela, à luz de uma vela curta, escrevendo num caderninho marrom. Fechou rápido quando me viu. Perguntei: "O que escreve, mãe?" Ela olhou para a porta, depois sussurrou: "Poesia, filha." Escrevo o que não posso dizer. Aquilo me cortou por dentro. A mulher que parecia tão calada carregava um mundo inteiro escondido num caderno. Foi nesse dia que percebi: silêncio também pode ser resistência. E que a voz dela, abafada, ainda existia. Talvez a minha também. Mas resistência, naquela casa, era perigo. Cada pequeno gesto podia virar prova contra nós. O vestido azul que já não servia, a redação rasgada, o livro escondido, a tosse da minha mãe, os olhos de Helena ardendo de raiva, Rosa sumindo pelos cantos, e eu aprendendo a decifrar sinais. A vida virou um campo minado. E o pior é que a bomba nunca explodia de uma vez. Ela ficava ali, armada, esperando. Até o dia em que, inevitavelmente, alguém pisava. Foi quando percebi: sobreviver não era apenas obedecer. Era aprender a ler códigos invisíveis. Era transformar o corpo em mensagem secreta. E, acima de tudo, era carregar em silêncio um medo que não tinha nome, mas que ocupava cada canto da casa. Minha mãe tossia cada vez mais.
Não era aquela tosse leve, de poeira ou resfriado. Era funda, como se viesse de dentro do peito, cavando espaço. De noite, para não incomodar meu pai, ela colocava o travesseiro sobre o rosto. Mesmo assim, eu ouvia, abafado, aquele som que misturava dor e sufoco. De manhã, a voz dela saía rouca, mas ela sorria como se nada tivesse acontecido. Foi só um vento frio, Dorinha. Eu fingia acreditar, porque duvidar era perigoso. Helena, ao contrário, já não fingia nada. Um dia, voltou da escola com batom clarinho nos lábios, quase cor de pele. Para qualquer outra família, seria coisa de menina experimentando. Na nossa, era afronta. Meu pai notou de imediato. Arrastou-a para o banheiro, pegou uma escova de cerdas duras e esfregou até os lábios dela sangrarem. Prefiro ver sangue do que vergonha nesta casa, gritou. Minha mãe tentou segurar o braço dele, mas bastou um olhar para que ela recuasse. Eu e Rosa assistimos em silêncio, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar. Naquela noite, Helena se deitou virada para a parede, soluçando baixinho. Rosa passou um pano úmido nos lábios dela, inchados e feridos. Eu apenas fechei a porta devagar, como se assim pudesse proteger o pouco de dignidade que restava. Foi nesse dia que ouvi, pela primeira vez, Helena dizer em voz clara: eu vou embora daqui. Vocês deviam vir comigo. As palavras dela ficaram suspensas no quarto, pesadas como sentença. Eu não respondi. Rosa também não. Mas dentro de mim, algo se mexeu. A possibilidade de saída existia, mesmo que fosse impossível. E essa simples ideia já era perigosa. Com o tempo, percebi que meu pai não precisava levantar a mão para nos ferir. Bastava a rotina de inspeções. Ele fechava portas e janelas, chamava uma de cada vez para o escritório. Ali, perguntava sobre amizades, sobre conversas, sobre pensamentos. Olhava fixamente, esperando a hesitação. Um policial sabe quando alguém mente, dizia. O silêncio dele era a corda, o olhar, o nó. A cada vez, eu saía com a sensação de que tinha confessado algo sem nunca ter falado. Quando meu corpo começou a mudar, a humilhação se aprofundou. Ele examinava nossas roupas íntimas, como se procurasse sinais invisíveis de pecado. Eu não entendia o que exatamente buscava, mas sentia no estômago um peso que virava vergonha. E vergonha é veneno lento, entra pelas veias e nunca mais sai. Eu só queria desaparecer. Enquanto isso, minha mãe definhava. O rosto emagreceu, os cabelos embranqueceram antes do tempo, as mãos tremiam até para segurar a agulha de costura. O médico da cidade, Dr. Amaro, dizia que precisava de repouso. Meu pai respondia: lugar de esposa é ao lado do marido. E assim, dia após dia, ela se transformava em sombra. Ainda assim, encontrava brechas para cuidar de nós. Às vezes, passava a mão na nossa cabeça, num gesto rápido, quase escondido. Outras vezes, deixava um pedaço de mandioca frita em cima do prato, como se fosse segredo compartilhado. Pequenas ternuras que valiam mais do que qualquer banquete. O Brasil lá fora mudava. O rádio falava em modernização, em Brasília, em bossa nova. Mas dentro da nossa casa, o tempo estava congelado. Helena, inquieta, começou a colecionar revistas escondidas. Lia escondida no banheiro, com a luz de vela. Eu via aquele brilho nos olhos dela e sentia medo. Porque brilho, naquela casa, era como fogo perto da cortina, cedo ou tarde, incendiaria tudo. E incendiou. Um dia, meu pai descobriu as revistas. O castigo não foi com gritos, mas com silêncio prolongado. Guardou tudo numa caixa, levou para o sótão e trancou com chave. Na sala, diante de nós, disse apenas: livros demais adoecem a cabeça. Mulher precisa de mãos firmes, não de ideias. Depois, virou-se e saiu. Helena ficou parada,
olhando para a escada que levava ao sótão. Não chorou. Apenas mordeu o lábio ferido e murmurou: eu vou tirar de lá. Nem que seja a última coisa que eu faça. Naquela noite, ouvi barulhos vindos do sótão. Helena havia encontrado a chave escondida, sabe-se lá como. Voltou com um dos livros apertado contra o peito. Ele não vai me matar por dentro, disse. E eu percebi, havia nela uma chama que nem toda disciplina conseguiria apagar. Rosa, vendo aquilo, encolheu-se ainda mais. Passou a andar como sombra. Enquanto Helena arriscava, Rosa aprendia a desaparecer. Eu ficava entre as duas, nem fogo, nem sombra, apenas olhos. Observando. Gravando cada gesto, cada pausa, cada olhar. E minha mãe, mesmo doente, foi a primeira a entender. Uma noite, me chamou perto do fogão. Dorinha, sua irmã não vai ficar. Eu sei. Eu fiquei calada. Ela apertou minha mão com força surpreendente para quem mal conseguia segurar a colher. E você, filha, precisa aprender a escolher. Mesmo que seja no silêncio. Fiquei sem resposta. Mas aquelas palavras entraram fundo, como semente plantada em terra seca. Pouco depois, a tosse dela piorou. Um dia, desmaiou no quintal enquanto estendia a roupa. Corremos, eu e Helena, para socorrer. Rosa trouxe água. Quando meu pai chegou, tentou minimizar. É só cansaço. Mas naquele dia, a máscara dele rachou. Ficou trancado com ela no quarto por quase uma hora. Depois saiu, com o rosto duro, e disse apenas: ela vai ficar bem. Não precisamos de médico. Mas todos sabíamos, não era verdade. Foi nesse momento que a casa virou prisão de verdade. Não apenas pelas regras, mas pelo medo da perda. Porque, se minha mãe se fosse, nada nos protegeria. Nem os pequenos gestos de carinho, nem os pedaços de mandioca frita, nem as palavras sussurradas à luz de vela. Ficaria apenas o silêncio absoluto. E o silêncio absoluto é morte. Naquela noite, Helena me chamou no quarto. O rosto ainda marcado pelos lábios feridos, mas os olhos acesos. Dorinha, se ela morrer, eu não fico mais um dia aqui. Eu quis dizer que também iria, mas a voz não saiu. Rosa, encolhida no canto, fechou os olhos como se pudesse desaparecer para sempre. Ficamos as três em silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez, não era só medo. Era decisão nascendo. E assim começou o tempo em que nada mais seria igual. A tosse de minha mãe já não podia ser escondida. Não eram mais apenas noites abafadas com travesseiro no rosto, mas dias inteiros em que o corpo dela parecia se dissolver na cadeira da cozinha. Eu acordava com o som áspero vindo da sala, como se cada golpe fosse arrancar um pedaço do pouco que restava. Rosa corria para trazer água. Helena, com a raiva latejando nos olhos, murmurava: ele vai matar ela de teimosia. Eu ficava paralisada, com a sensação de que, a qualquer instante, minha mãe se partiria em pedaços. Um domingo de manhã, durante o café, ousamos insistir. Pai, a mamãe precisa de médico. Helena falou com voz firme. Ele ergueu os olhos do jornal, devagar, como quem se irrita mais pela interrupção do que pela frase. Sua mãe está bem. Mulher sempre acha que está doente quando, na verdade, falta disciplina. Helena retrucou: não é disciplina, é sangue. Foi rápido. Ele bateu a mão na mesa com tanta força que as xícaras saltaram. Cale a boca. Quem decide aqui sou eu. A frase cortou o ar como navalha. Rosa chorou em silêncio. Eu engoli o pão seco sem conseguir respirar. Mas naquela mesma tarde, o inevitável aconteceu. Encontramos mamãe caída no quintal, com a roupa meio torcida e os lábios azulados. Helena gritou meu nome, e juntas a arrastamos para dentro. O corpo dela estava mole,
como se já não pertencesse a este mundo. O medo nos fez ultrapassar uma fronteira. Helena saiu correndo até a farmácia de seu Geraldo. Voltou com ele minutos depois, trazendo uma maleta preta. Enquanto examinava minha mãe, seu rosto se fechava. Ela precisa ir para a capital. Suspeito de tuberculose. Aqui não há tratamento. Quando meu pai chegou e viu o farmacêutico em nossa casa, o inferno se instalou. Quem autorizou? A voz dele era baixa, mas carregada de veneno. Mandou seu Geraldo embora aos gritos, chamou de intrometido. Depois trancou-se no quarto com minha mãe. Ficamos do lado de fora, ouvindo a voz dele, baixa e firme, como faca apontada. Quando saiu, anunciou, ela vai se recuperar. Só precisa de repouso. Mas os olhos dele denunciavam, era medo disfarçado de ordem. Foi nesse tempo que Helena perdeu qualquer filtro. Um dia, apareceu com um livro de filosofia que Dona Laura, a viúva do farmacêutico, lhe emprestara. Leu em voz alta para mim e Rosa, no quarto, à luz de vela. Falava de liberdade, de escolhas, de mundos possíveis. Você entende, Dorinha? Existe outro jeito de viver. Eu quis acreditar, mas o medo me calava. Rosa apenas abraçou os joelhos, como se quisesse caber dentro de si mesma. As semanas passaram, e a doença da minha mãe só piorava. Os vizinhos cochichavam. Alguns diziam que era castigo, outros rezavam em silêncio. Até que um dia, tia Eulália, irmã de meu pai, chegou de surpresa. Era uma mulher grande, voz firme, que nunca baixava os olhos. Ao ver Josefina tão magra, quase transparente, perdeu a paciência. Você vai morrer com essa mulher nas mãos, Arnaldo. Ela precisa de hospital. Agora. Meu pai tentou argumentar, mas tia Eulália pegou as chaves do carro dele e anunciou, eu mesma levo. Venha junto ou fique. Mas ela vai. Pela primeira vez, vi meu pai recuar. Minha mãe ficou internada meses em Três Corações. O diagnóstico confirmou, tuberculose avançada. Longe dele, parecia até outra mulher. Escrevia poemas que as enfermeiras liam em voz alta para outras pacientes. Sorria mais. Até a pele parecia ter cor novamente. Quando íamos visitá-la, sob o olhar severo de meu pai, que controlava cada palavra, ela aproveitava pequenos instantes para apertar nossas mãos com força. Era como se dissesse sem voz, resistam. Em casa, sem ela, o clima ficou pesado de outro jeito. Meu pai passava mais horas na delegacia, evitando a casa vazia. Quando estava conosco, vinha mais irritadiço, mais controlador. Helena assumiu a cozinha, Rosa a limpeza, eu ajudava em tudo. Foi nesse período que percebi, a ausência dela era também um ensaio de liberdade. Sem a mãe para interceder, era só nós contra ele. E nesse choque, alguma coisa em nós começou a mudar. Helena, principalmente. Um dia, voltou da escola com uma mancha de tinta vermelha na saia. Ele a interrogou, desconfiado. Ela respondeu seca, é tinta da aula de desenho, não sangue. Disse de propósito, olhando direto nos olhos dele. Houve silêncio. Ele apertou os punhos, mas não bateu. Ficamos todas paradas, esperando a explosão. Mas a explosão não veio. Apenas o silêncio dele, que parecia prometer vingança. Foi quando entendi, minha irmã já não tinha medo. E isso era mais perigoso do que qualquer batom. Enquanto isso, Rosa se agarrava às plantas do quintal. Começou a cuidar de ervas medicinais, como se pudesse curar a mãe de longe. Fazia anotações em um caderninho escondido. Desenhava folhas, escrevia nomes. Eu via aquilo e pensava, até no silêncio, Rosa encontrava uma forma de viver. Quando minha mãe voltou do hospital, estava mais magra, mas com um brilho nos olhos. Havia algo diferente nela.
Um dia, me chamou para perto da janela e disse: seu pai não é um homem mau. É um homem com medo. Cresceu apanhando, achou que força era tudo. Mas vocês precisam saber, existe vida fora destas paredes. Um mundo onde mulher pode sonhar. Foi a primeira vez que ouvi minha mãe falar assim. Eu quis acreditar. Mas dentro de casa, o mundo parecia sempre mais forte do que qualquer esperança. E então veio o dia em que Helena disse em voz alta o que sempre pensava em silêncio: eu vou fugir. A frase ecoou pelo quarto, firme, sem lágrimas. Rosa tapou a boca, horrorizada. Eu gelei. Fugir era a maior desgraça possível. Para meu pai, seria a humilhação suprema. Para a cidade, seria a condenação eterna. Mas Helena já não se importava. Os olhos dela ardiam como brasa. E eu soube, naquele instante, o incêndio estava prestes a começar. Eu estava lavando o chão da sala quando ouvi Helena dizer sem rodeios, como quem diz: vou ali buscar pão, eu vou embora esta semana. Não foi grito. Não foi choro. Foi sentença. Minha mão parou no meio do movimento, o pano escorrendo água morna sobre os azulejos. Rosa, que alinhava as cortinas, ficou imóvel, segurando o tecido como quem segura a própria respiração. Minha mãe, da porta da cozinha, encostou a mão no batente. Não perguntou para onde. Só respirou mais curto, como quem sabe que, quando uma filha decide partir, a casa toda muda de lugar. Helena tinha um brilho novo no olhar. Não era alegria. Era foco. Aquele brilho que antecede temporais. Eu tentei achar a menina de antes, a do laço escondido e da poesia lida à luz de vela. Mas o que vi foi outra coisa, uma mulher no corpo de moça, já cansada de pedir permissão para existir. Com quem, arrisquei. Comigo mesma, respondeu, e sorriu de canto. Depois, baixinho, completou, e com ajuda. Eu entendi o suficiente para ter medo. O plano veio em pedaços, sussurrado em horas de água correndo na pia e roupa sendo batida no tanque, momentos em que o barulho da casa cobrindo palavras nos dava falsa segurança. Havia um ônibus para a Feira do Norte às 6h20 da manhã. Um conhecido de Dona Laura arranjara uma vaga num quarto simples perto da rodoviária de lá. Depois, mais 2 trechos até a capital. Ninguém vai procurar por mim num lugar onde eu nunca estive, disse Helena, dobrando uma saia como quem dobra mapas. Minha mãe, ouvindo, mexia a panela sem olhar para dentro. Às vezes, o cheiro de alho dourado queimava porque o pensamento dela estava noutro fogo. Na véspera, o mundo conspirou como sempre conspirava em Santa Aurora, vizinha com curiosidade grande, padre com recado a dar, seu Geraldo passando para saber da saúde de mamãe. Cada porta que batia parecia um aviso. Ele vai perceber, eu disse. Helena ajeitou o cabelo, prendeu com um grampo e respirou fundo. Vai perceber depois. E piscou. Era ousada, sim. Mas eu sabia que não era imprudência, era urgência. Meu pai não gostava da noite de sábado. Dizia que o povo se perdia nela, que a moral dormia cedo e deixava a rua entregue. Nesse sábado, ele chegou mais cedo ainda, chapéu pendurado do lado errado no cabide, lado de tempestade. O rádio falava de política e marchas, mas o que enchia a sala era só o silêncio dele. Na mesa, ninguém pediu sal, ninguém pediu água. As mãos de minha mãe tremiam quase imperceptíveis quando pegavam o pão. Amanhã a missa é cedo, ele disse, como quem marca território. Quero todas na primeira fila. Sim, senhor, respondemos. Helena cruzou o olhar comigo, e eu senti um pássaro se debatendo dentro do peito. A madrugada não acabou. 4h30, 5, 5h10. Eu ouvia as paredes respirarem. Minha mãe acendeu a luz da cozinha antes do sol, fez café, cortou mandioca em palitos finos, como fazia nos dias difíceis, inventava pequenos milagres para adoçar o que não tinha remédio.
Come um pouco, disse a Helena. Ela mastigou devagar, como quem grava gosto para lembrar depois. Rosa ficou com os olhos grandes, segurando um terço sem rezar. Eu, de pé, só queria pedir ao tempo que andasse mais depressa, que passasse por cima daquele instante como caminhão. 6 horas. O céu começava a clarear. Meu pai, pronto para a igreja, arrumou a gola sem pressa, conferiu o relógio de bolso, ajustou o cinto. O gesto dele tinha a ordem de sempre, o mesmo ritual que nos educou para não respirar fora de compasso. Vamos. Saímos. A rua cheirava a terra fria. Na igreja, o banco de madeira, o joelho doendo no genuflexório, o coração batendo no mesmo ritmo do sino. Helena ficou ao lado de minha mãe, eu e Rosa atrás. Padre Bento começou a missa com a cadência conhecida, e eu tentava repetir as respostas no tempo certo. Mas a cabeça estava no relógio da praça. No ofertório, Helena baixou a cabeça mais que o normal. Quando levantou, olhou para mim rápido, um relâmpago. Minha mãe também olhou, não para Helena, mas para mim. Segurou minha mão por um segundo, por baixo do véu. O aperto dizia, deixa. Era o tipo de consentimento que mãe dá quando sabe que a vida pede mais que obediência. Eu baixei os olhos. Quando a gente ama, aprende a sair da frente. Helena saiu no final da comunhão, como quem vai ao banheiro lavar o rosto. Não voltou. Eu contei até 50, até 100, até o amém final. O banco ficou com o vazio dela. Rosa mordeu o lábio até quase sangrar. Minha mãe manteve os olhos no altar, mas o corpo inteiro dela era uma despedida. Na saída, meu pai percebeu. Ele fazia as contas das pessoas como quem confere armário, faltava uma peça. Cadê Helena? Minha mãe mexeu um fio solto do cabelo e disse com uma voz que não lhe pertencia, passou mal, foi ao adro tomar ar. Ele não esperou. Marchou para fora com pressa de patrulha. A praça vazia respondeu com eco. Nada de Helena. O olhar dele mudou. Ficou estreito, pontudo. Voltamos para casa em silêncio, cada passo um martelo. Ele entrou abrindo portas, virou gavetas, cheirou o ar do quarto como cão treinado. Encontrou a caixa de madeira onde Helena guardava fitas e papelaria, vazia. Abriu o armário, faltava o vestido verde de algodão e um par de sandálias. No colchão, um envelope. Ele o rasgou sem cuidado. Não havia carta. Apenas uma flor seca. Era a cara de Helena, dizer sem dizer. O que veio depois não foi grito. Foi método. Meu pai vestiu a farda com a pressa do cálculo, prendeu o coldre, chamou um conhecido de delegacia com um assobio curto. Deu ordens como quem dita relatório, rodoviária, estrada para a Feira do Norte, verificação em pontos de parada. A cada palavra, eu encolhia mais 1 centímetro. Minha mãe ficou de pé, sem encostar em nada, como se o toque em qualquer coisa pudesse desabar a casa. Rosa sumiu atrás da porta da cozinha e só reapareceu com um copo d'água que ninguém bebeu. Quando ele saiu, alguém dentro de mim também saiu. Não de casa. De um lugar ainda mais apertado. Sentei no batente da porta do quarto e chorei sem barulho, como aprendemos. Minha mãe veio, sentou ao meu lado. Ficamos assim, 2 mulheres de idades diferentes partilhando o mesmo ar curto. Se ele trazer, traz? Perguntei sem coragem de perguntar. Ela demorou a responder. Se trouxer, traz outra, disse, e eu entendi. Às vezes, quem volta não é quem foi. O dia se arrastou. O relógio da sala falava alto demais. A vizinha, que sempre batia palma quando passava na calçada, passou em silêncio. O cheiro de mandioca fria enrolou a cozinha. Rosa abriu o caderno de plantas e fechou de novo. Eu amassei o pano de chão até doer. À noite, ele voltou.
Sozinho. Não falou. Colocou o chapéu no cabide, do lado errado de novo, e foi para o escritório. Ficou lá, sentado, no escuro. Pela fresta, vi a mão dele no rosto, o ombro pesando como saco de café. Minha mãe foi até a porta, parou. Não entrou. Sabia que o tipo de luto dele não recebia visita. No dia seguinte, a cidade já sabia. Santa Aurora aprendia rápido o que não era aula. Na venda do seu Juca, as mulheres falavam baixo. Foi-se com quem, moça direita não faz assim, mas ela sempre foi cabeça quente. Na igreja, o banco de Helena parecia maior, feito para abrigar ausência. Padre Bento, na homilia, falou de ovelhas desgarradas com cuidado de quem não quer brigar com o capitão. Minha mãe caminhava reta, a cabeça sem véu por esquecimento ou por decisão, nunca saberei. Rosa pegou minha mão, fria como prato de esmalte. Em casa, as fotos sumiram. Meu pai retirou da parede a única onde as três aparecíamos no batizado de Rosa. Sumiram fitas, sumiram cartas, sumiu a canção que Helena assobiava quando pendurava a roupa no varal. Aqui só tenho 2 filhas, disse ele, como se a língua pudesse apagar a carne. A frase caiu no chão com barulho de copo quebrado. Ajoelhei e, por dentro, juntei os cacos. Não sabia colar, mas juntei. Dias depois, chegou notícia por caminhos tortos, carta que vinha dobrada dentro de lista de compras, sussurro que passava por teia de gente que ainda lembrava de ser gente. Helena estava viva. Feira do Norte, depois capital. Trabalhava numa farmácia do bairro, dormia num quarto apertado com janela para o nada, mas respirava ar que ninguém media. Diga Dorinha que eu vi mulheres andando de calça e ninguém morre por isso, dizia um bilhete cheio de risos que não couberam no papel. Eu li com o olho e com o dedo, passando na letra dela como quem passa a mão no rosto de quem ama. Minha mãe sorriu pequeno. Rosa chorou quieto. Eu senti no peito um espaço novo, como armário recém-desocupado. Meu pai soube também, de algum modo. Não comentou. Mas sua vigilância, que já era densa, virou pedra. Horários mais rígidos, inspeções mais frequentes, perguntas mais finas. A missa começa às 6. Quero vocês lá 5h40. O vestido é este. O cabelo, assim. A casa encurtou. O corredor, que já era estreito, ficou de lâmina. Minha mãe voltou a tossir mais. O médico da cidade recomendou sol e silêncio. Sol a gente tinha de sobra. Silêncio também, do tipo que mata. Uma tarde, enquanto eu lavava o quintal, ele se aproximou sem barulho. Tinha um andar de caça. Parou perto demais. Sua irmã pensa que é livre, disse sem olhar para mim. O mundo ensina. Eu apertei a mangueira, o jato batendo no cimento, respingando nos meus pés. Não respondi. Ele seguiu, você não é sua irmã. Fiquei em dúvida se era aviso ou promessa. Na dúvida, virei pedra por dentro. O jato d'água fez um arco e caiu sobre a terra batida, levantando o cheiro de infância. Lembrei de Helena correndo com fita no cabelo. O arco desfez. Eu voltei a ser quem precisava ser para não ser notada. Mesmo assim, algo em mim não cabia mais. Na escola, Dona Lourdes me chamou no corredor. Dorinha, eu queria, e parou, procurando coragem no bolso do avental. Eu queria que você ficasse depois da aula, 2 vezes por semana, para ajudar as crianças que estão atrasadas. Eu olhei para os lados, como se o convite fosse contrabando. Não posso. Ela sentiu, compreendendo, mas insistiu, converse com sua mãe. Eu falo com seu pai, se precisar. Sorri daquele jeito que aprendi a sorrir, com pouco dente, e respondi, deixa que eu tento. Em casa, falei com minha mãe, que ouviu as palavras como quem recebe uma roupa nova e procura onde ajustar.
2 tardes, repetiu, ajeitando o pano no ombro. Ajudar crianças. O pensamento dela via o mundo em utilidades que meu pai entendia. No jantar, quando ele perguntou as trivialidades sobre a limpeza do quartinho dos fundos, ela entrou com a voz simples: a escola quer que Dorinha ajude as crianças que não sabem ler. Coisa da igreja. Fica bonito para a cidade. Ele me olhou comprido. Eu prendi a respiração até doer. 2 tardes. Volta antes do pôr do sol. E foi só. Um sim que era meio. Mas, na nossa vida, meio já valia por muito. Na primeira tarde, quando todas as crianças tinham ido, fiquei na sala com 3 pequenos, um que trocava B por D, outra que tremia na hora de ler em voz alta, e um terceiro que fingia que não via as letras para não confessar que não as conhecia. Eu sentei no chão com eles, espalhei letras como quem espalha milho para atrair passarinho. A voz saiu de mim de outro jeito. Não a voz curta da casa, nem a voz baixa da igreja. Era uma voz inteira, que dizia: vamos devagar e você consegue. Quando percebi, eu respirava sem pedir licença. Foi ali, entre uma sílaba e outra, que entendi o que Helena quis dizer quando falou comigo mesma. Às vezes, escapar começa por dentro. Voltei para casa com a alma ligeiramente desarrumada, cabelo saindo do coque e cheiro de giz na roupa. Minha mãe percebeu de primeira. Você está diferente. É só pó de quadro, brinquei. Ela riu com os olhos. Na sala, ele me mediu dos pés à cabeça. Não se acostume com extravagância, disse. Sim, senhor, respondi, guardando para mim a extravagância mais proibida de todas, sentir que, por 2 horas, ninguém mandou no meu fôlego. Na semana seguinte, chegou outro bilhete de Helena pelos caminhos de formiga que a cidade conhecia de cor. Diga a Rosa que as plantas daqui têm nomes que eu nunca ouvi. Diga à mamãe que comprei um lenço azul. Diga a você mesma que não acredite quando disserem que o mundo acaba na esquina. Eu li em voz baixa, no quarto, com Rosa deitada de bruços e minha mãe na porta, fingindo que dobrava roupa. O lenço azul. Lembrei das nossas janelas. O céu que não ficava. E prometi, sem dizer, que um dia eu veria o céu de outro lugar. Naquela noite, deitei com o livro fino que Dona Lourdes me emprestara. Não era poema, nem romance de amor. Era um livro de gente simples que aprendeu a ler tarde. Nas primeiras páginas, uma frase sublinhada: liberdade não é grito, é prática. Fechei devagar, como quem guarda um bicho vivo. Talvez fosse isso. Talvez minha vida fosse aprender, pouquinho por dia, a praticar o que Helena precisou gritar. No domingo, meu pai anunciou, entre 2 colheradas de caldo: no sábado, jantar aqui. Vem gente da corporação. Quero a casa em ordem. O tom dele tinha a frieza de documento. Eu vi minha mãe engolir seco. Rosa baixou os olhos. Eu entendi o recado escondido: homens escolhendo destinos de mulheres à mesa. O velho rito. O céu, que tinha rachado com a fuga de Helena, agora parecia querer despencar de vez. Mas, pela primeira vez, eu não me senti só debaixo dele. Havia um fio puxando de dentro, 2 tardes por semana, letras no chão, 3 crianças com os olhos acesos, um bilhete que atravessava a cidade como correnteza mansa. Eu sobrevivi até ali. Mas, naquela semana, alguma coisa começou a viver em mim. Na segunda-feira, meu pai já havia transformado o jantar anunciado em ordem militar. As listas começaram cedo: toalhas passadas, copos sem mancha, panelas brilhando. Rosa esfregava os azulejos da cozinha até os dedos ficarem vermelhos. Minha mãe, mesmo com a tosse ainda rasgando o peito, tentava coordenar as receitas, obedecendo cada detalhe que ele exigia. Tem que ser feijão tropeiro, carne de panela e doce de leite. Nada de invenções. Helena já não estava, mas eu sentia o nome dela grudado no ar, como poeira que não sai da cortina.
Durante toda a semana, a casa virou palco de preparação. Até as roupas foram escolhidas com antecedência. Para mim, reservou o vestido creme, de gola alta, que me deixava parecendo mais velha. Decência é a primeira qualidade de uma filha minha, disse, sem olhar. Rosa ficou com o vestido azul escuro. Minha mãe usaria o preto, respeitoso e discreto. Não era escolha, era ordem. Na sexta, meu pai chamou minha mãe para o escritório. Ficamos eu e Rosa coladas à porta, sem respirar. A voz dele vinha cortada, seca. O Major Rodrigues virá com o filho. Quero apresentação impecável. O silêncio dela foi longo, até que respondeu baixo, a Dorinha ainda é moça. Ele interrompeu, é justamente por isso. Está na hora de resolver o futuro. Engoli em seco. Rosa mordeu os dedos. Estava decidido, eu seria moeda no jantar. Passei a noite sem dormir. Na cama, os olhos no teto, eu lembrava das palavras de Helena, um dia, vou embora. E das cartas escondidas que mamãe me deixava ler às pressas, quando a vigilância dele baixava. A caligrafia da minha irmã tinha coragem. A minha, apenas medo. Mas medo também é matéria de decisão, pesa, empurra, às vezes até salva. No sábado, a casa estava impecável. O cheiro de alho e carne cozinhando se misturava ao polimento do assoalho. Eu vestia o creme, cabelo preso em coque, mãos suando. Rosa, pálida, não dizia nada. Minha mãe, com o preto, tossia em silêncio, escondendo no lenço as manchas que eu já sabia o que eram. Meu pai, farda engomada, sapato lustrado, bigode aparado, parecia não ser homem, mas escultura. Quando a campainha tocou, senti como se fosse sino de sentença. Entraram o Major Rodrigues e o filho, Álvaro. Ele devia ter uns 40 anos, olhos pequenos, sorriso que não chegava ao rosto. A mão dele apertou a minha com força exagerada. Então está aí a moça, disse. Não falou meu nome, apenas a moça. Eu quis desaparecer no vestido creme. O jantar foi ritual. Homens falando de política, de ordem, de como o Brasil precisava de disciplina. Mulheres servindo, recolhendo, sorrindo sem mostrar dente. Eu respondia quando perguntada, voz curta, treinada. Álvaro me olhava de um jeito que não era carinho nem respeito, apenas posse antecipada. Meu estômago embrulhava com cada garfada. Em certo momento, ele comentou, na capital, moça direita sabe obedecer ao marido. Quem se perde em ideias modernas acaba mal. Meu pai assentiu, orgulhoso, minhas filhas foram criadas assim. Decência acima de tudo. Minha mãe abaixou os olhos para o prato, mas a mão dela tremia tanto que derrubou o garfo. O barulho pequeno foi suficiente para congelar a mesa. Ele a olhou com desprezo. Cui disse. E voltou à conversa. Eu quis levantar, gritar, dizer que não seria moeda em troca de prestígio. Mas fiquei muda, presa ao mesmo medo que me acompanhava desde pequena. Só que dessa vez havia algo diferente dentro de mim, a lembrança das crianças na escola, repetindo sílabas comigo, rindo quando acertavam. Ali, eu existia inteira. Aqui, era apenas corpo em leilão. O jantar terminou tarde. O major e o filho se despediram satisfeitos. No corredor, ouvi meu pai dizer, está combinado. Em breve marcamos data. O chão abriu sob meus pés. Quando a porta fechou, ele se aproximou de mim. Você será esposa de homem decente. Não há discussão. Minha mãe tentou falar algo, mas ele cortou com o olhar. Acabou-se. A decisão está tomada. Fui para o quarto em silêncio. Rosa me seguiu, olhos marejados. Você vai aceitar? Não consegui responder. Me deitei, coração batendo descompassado. Pela janela, a lua parecia maior, como testemunha muda.
No travesseiro, lágrimas desciam sem barulho. Naquela noite, pela primeira vez, senti que o medo não bastaria para me segurar. Porque o que estava em jogo não era apenas obediência, mas a vida inteira. E dentro de mim, algo começou a dizer, baixinho, repetido como oração: eu não vou ser enterrada viva. Passei o domingo todo com a frase batendo por dentro como martelo: eu não vou ser enterrada viva. Não era coragem de filme. Era uma teimosia miúda, dessas que a gente alimenta com farelo. Lembrei da linha sublinhada no livrinho de Dona Lourdes: liberdade não é grito, é prática. Então comecei a praticar. A primeira prática foi guardar. Das 2 tardes na escola, eu recebia um trocadinho. Moedas de R$0,25, de R$0,50, uma nota de R$2. Costurei um bolso falso por dentro do forro do meu vestido creme, aquele mesmo que me envelhecia, e escondi ali. Em casa, separei uma lata de café vazia, lavei, sequei no sol e deixei no fundo do armário alto. Dentro, guardei o que cabia do mundo: 5 notas, um santinho de Nossa Senhora e um papel com horários de ônibus rabiscados por mim no verso. A segunda prática foi aprender caminho. Nas segundas, depois da aula, eu passava pela venda do Seu Juca para comprar barbante. Barbante não acaba nunca, mas ele carrega desculpa como se fosse mercadoria. Da venda, dava para ver a rua que levava à rodoviária. Fiquei 2 fins de tarde só olhando a vida dos outros: gente descendo de ônibus com mala amarrada com corda, menino vendendo picolé de cajá, mulher guardando troco no sutiã. Gravei as caras dos fiscais, o lugar onde o banco da praça faz sombra, o barulho que o apito faz antes da partida. Ninguém notou que eu fotografava com os olhos. Aprendi o mapa sem mapa. A terceira prática foi construir rede. Rede não de dormir, de gente. Falei com quem não assusta: Dona Nena, da cantina da escola, que tem sobrinho em Salvador e sempre manda para ele uma sacola de farinha e saudade. Contei pouco, na medida certa. Ela respondeu com a mesma medida: se um dia você precisar, aqui tem o endereço da pensão de Dona Ritinha, no Pelourinho. Não é chique, mas é cama e cadeado. Escreveu num papel e me deu dobrado, como quem entrega remédio forte. Guardei no bolso do forro. A quarta prática foi ensaiar o não. Fiquei em frente ao espelho, escova de cabelo na mão como se fosse microfone. Disse baixinho, sem tremer: eu não vou me casar com o filho do major. No começo, a voz saía arriscada. Aos poucos, foi ficando inteira. Eu não pretendia gritar. Queria que meu não chegasse como pedra colocada com precisão, que sustenta a parede e não cai com o vento. Minha mãe percebeu os ensaios invisíveis. Não perguntou nada. Apenas mudou pequenos ritmos da casa para abrir brechas. Vai na venda trocar este troco. Leva este pano para Dona Laura dar um jeito. Vê se o padre precisa de vela. Brechas são portas pequenas que a coragem aproveita de lado. Rosa, calada, trouxe do quintal um raminho de arruda e amarrou no meu pulso com linha de costura. É só uma planta, disse. Eu entendi, era oração em folha. O plano foi se formando com pudor. Segunda-feira eu compraria a passagem para a Feira do Norte. O papel do forro dizia que havia ônibus às 6h20. De lá, outro até Salvador. Dona Lourdes me prometeu uma carta simples: declaro que Maria das Dores ajudou na alfabetização, moça de confiança, nada que cheirasse a afronta, tudo com tinta de respeito. Na capital, isso vale pouco, ela disse, mas abre primeiro a porta. E me deu um caderno pautado, novo. Para você escrever o que não couber na boca. Era a mesma vacina que minha mãe usava. Palavra escondida que salva. Na véspera, meu pai mudou o tom do relógio. No próximo sábado, voltam o major e o filho. Marcamos data. Nenhum pudor, nenhuma pergunta. Minha mãe apertou o lenço na mão até quase rasgar.
Eu sentia as moedas frias dentro do forro, como se fossem vértebra, me mantinham de pé. Sim, Senhor, respondi, porque eu ainda não era para ele. Era para mim. O que eu dizia dentro precisava ficar maior que o que ele dizia fora. Na segunda, o corpo resolveu me trair com medo. A mão suou no balcão da rodoviária. Uma passagem para Feira do Norte, por favor. A moça do guichê me olhou como se eu fosse qualquer pessoa. Eu estranhei ser qualquer pessoa, era novidade. Paguei com as notas quentes do bolso do forro. Quando o papel da passagem encostou na minha pele, tive vontade de chorar como quem segura o primeiro filho. Mas a vontade não saiu do olho. Dobrei e guardei no caderno pautado, entre as 2 primeiras folhas. Voltei para casa com cara de quem comprou barbante. O caminho parecia outro, embora fosse o mesmo. No portão, meu pai me esperava. Chapéu mais baixo, mão cruzada nas costas. Demorou. Fila, respondi. Ele olhou meus sapatos, o pó da rua, a marca de banco na palma da mão. Sabia conferir gente como quem confere arma. Deu 2 passos na minha direção, parou tão perto que eu podia contar os poros. Você lembra do que está combinado? Lembro. Então não invente moda. Sim, senhor. O coração batia no meu pescoço. Passei por ele com o corpo de lado, como quem escapa de móvel pesado. À noite, escrevi no caderno novo as palavras que cabiam. Terça, arrumar a bolsa. Quarta, falar com Dona Nena. Quinta, separar roupa. Sexta, tirar cópia do batistério com Padre Bento. Sábado, sobreviver. Domingo, silêncio. Segunda, ir. Escrever fez a coisa existir. Dormi com o caderno debaixo do travesseiro, como criança com brinquedo escondido. Na quarta, minha mãe me chamou na varanda. Trouxe uma caixinha de madeira que eu nunca tinha visto, dessas de guardar brinco, mas sem brilho nenhum. Abriu devagar. Dentro, notas amarradas com linha, um anel simples de prata, um papel amarelado com o endereço, Ladeira do Carmo 17, perguntar por Dona Ritinha e, escrito de lado, pequenino, para quando você estiver pronta. Não era a letra da minha mãe. Era a letra de Helena. A caixa ficou pesada na minha mão. Minha mãe ajeitou minha blusa como fazia quando eu era pequena. Não espere o mundo pedir desculpa. Vá quando a sua respiração mandar. O peito doeu de amor e de medo ao mesmo tempo. Na sexta, eu e Rosa fomos ao quintal cortar manjericão para o molho. Ela me deu um pacote de pano, pequeno. Abre só quando chegar. O cheiro já atravessava o pano, alecrim, arruda, lavanda, a botânica da sobrevivência. Se o medo subir, cheira. Eu ri com a garganta apertada. E você? Ela levantou os olhos, pela primeira vez firme. Eu ainda não. Mas vou aprender o caminho pelo seu mapa. O sábado chegou com barulho de panela e velha coreografia de obediências. O major e o filho vieram outra vez. As mesmas falas, as mesmas risadas vazias, a mesma cadeira para mim. Em 15 dias, resolvemos. Meu pai sorriu com os cantos, satisfeito como quem assina documento. Eu respondi com a escola na cabeça, com as 3 crianças lendo bola e achando graça de si mesmas. Terminado o jantar, fui levar a travessa para a cozinha. No corredor, Álvaro encostou a mão no meu braço, um toque que pretendia futuro. Não foi força, foi aviso. Tirei o braço devagar. Com licença. Ele riu curto, riso de quem não escuta não de primeira. O asco me deu um empurrão interno. Peguei a travessa com tanta firmeza que o metal chiou. Depois que eles foram embora, meu pai fechou a porta satisfeito. Agora é questão de tempo. Entrei no quarto e travei por dentro. Sentei no chão, costas na cama,
a mão no forro do vestido sentindo as moedas e a passagem como amuleto. Rosa veio, sentou ao meu lado. Ficamos um tempo sem palavra. Minha mãe apareceu na porta com a caixinha de novo. Leva hoje. Não deixa para amanhã. Eu entendi o que ela queria dizer. Às vezes, o amanhã de quem manda é armadilha para nosso nunca. Domingo foi dia de missa. Rezei sem rezar. Pedi sem pedir. Na saída, Padre Bento me deu o papel do batistério dobrado, registro com carimbo, nome que confirma que existo. Guardei no caderno. Meu pai caminhou ao lado, marcando o passo. Em casa, deitou-se mais cedo, cansado da própria certeza. O ronco dele começou antes das 9. Era o som que eu esperava. Levantei no escuro. A casa cheirava a noite e sabão de cocô. Rosa, acordada na rede, fingia dormir para não atrapalhar meu destino. Minha mãe estava na cozinha, acendendo a chama do fogão como quem acende estrela. Aquecia café, preparava um pedaço de beiju com manteiga. Come um pouco. Mastiguei devagar, para o corpo aprender que estava vivo e que precisava continuar. Ela amarrou meu cabelo com elástico firme, apertou minha nuca com as duas mãos e beijou minha testa, gesto raro que guarda todas as palavras que não tivemos. Vesti o vestido que não era o creme, peguei o azul simples, de algodão grosso, o dos dias de feira. Por cima, um casaquinho leve. Chão de terra batida, pé de sapato que não faça barulho, fui de sapatilha gasta. A bolsa era pequena, caderno, passagem, batistério, a carta de Dona Lourdes, o endereço de Dona Ritinha, a caixinha de minha mãe, o pacotinho de rosa. E o não treinado, que agora batia calmo dentro. Parei na porta do quarto dele. As costas do meu pai eram um morro antigo que eu carreguei muitos anos. Olhei sem raiva. No corredor, as janelas azuis de Santa Aurora estavam escuras, mas eu juro que vi um fiapo de céu aceso por dentro. Virei a chave com cuidado, aquele clique que divide mundos. Saí ao pátio como quem nasce. A rua cheirava a madrugada e pão começando. O primeiro galo cantou. Ajustei a bolsa no ombro e desci a ladeira com passos de quem aprendeu a andar por dentro antes de andar por fora. No bolso do forro, a passagem. No peito, o mapa. Nas mãos, as marcas antigas que eu já não deixaria que me definissem. Eu sobrevivi até aqui. Agora, enfim, começaria a viver. A rodoviária de Santa Aurora cheirava a querosene e café requintado. Cheguei antes do sol nascer, a passagem úmida de suor na palma da mão. O relógio da parede marcava 5h55. O ônibus para a Feira do Norte sairia em 25 minutos. Sentei no banco de madeira, a bolsa encostada nas pernas, e fiquei olhando as pessoas. Havia trabalhadores com sacolas de lona, mulheres carregando galinhas em caixas de madeira, 2 rapazes sonolentos com violão. Eu era apenas mais uma. E ser apenas mais uma me pareceu milagre. Comprei um café aguado. Ao levantar a xícara, as mãos tremiam. Respirei fundo, como se aquele gole amargo fosse rito de passagem. Na janela do guichê, vi o guarda de sempre, de farda amassada. Ele bocejou, indiferente. Não procurava ninguém. Não me via como filha do capitão, nem como promessa de noiva. Apenas passageira. Essa indiferença foi libertação. Quando o ônibus encostou, rangendo, o coração disparou. Subi os degraus devagar, sentindo cada passo como se fosse uma ruptura. Entreguei o bilhete ao cobrador, que rasgou com gesto automático. O som do papel se partindo soou como selo quebrado. Procurei o assento junto à janela, sentei e abracei a bolsa. Do vidro empoeirado, vi a rodoviária pequena encolhendo. E, atrás dela, a sombra de Santa Aurora. O motor roncou, e a estrada se abriu diante de mim. Era terra vermelha, ladeada de mato, cheiro de orvalho e fumaça de fogueira.
A cada curva, a sensação de que estava cruzando não só quilômetros, mas paredes invisíveis. Olhei para trás só uma vez. A torre da igreja já ficava distante, o sino mudo. Fechei os olhos. Não era oração. Era despedida. Na metade do caminho, o ônibus parou num posto simples. Vendedores subiram com cestos de tapioca e garrafas de refresco. Comprei uma tapioca doce, o sabor grudando nos dentes como lembrança da casa. Pensei em Rosa e no pacotinho de ervas que ela me dera. Abri discretamente, senti o cheiro do alecrim e fechei de novo. Cheiro de cuidado. Cheiro de irmã. Cheguei à Feira do Norte perto das 11. A cidade era maior, barulhenta, gente atravessando em todas as direções. Senti-me perdida, mas também protegida pelo anonimato. Segui as indicações do papel de Dona Nena, rodoviária nova, guichê do Expresso Bahia, saída 14 horas para Salvador. Comprei a passagem com as moedas do forro. A moça do balcão nem levantou a cabeça. Mais uma passageira. Respirei aliviada. Com tempo até a partida, sentei num banco de cimento. Abri o caderno pautado. Escrevi: hoje não sou filha, não sou promessa, não sou sombra. Hoje sou Dorinha, com pernas e vontade próprias. Fechei devagar, escondi no fundo da bolsa. Às 14 horas, o ônibus partiu. A viagem era longa, estrada asfaltada agora, caminhões passando, vendedores na beira oferecendo frutas. O sol atravessava o vidro e aquecia minha pele. Pensei em Helena. Talvez, em algum ponto dessa mesma estrada, ela tivesse sentido o mesmo calor, a mesma vertigem. Talvez estivéssemos ligadas pela poeira que o vento levava. Entrei em Salvador já de noite. A cidade me engoliu, luzes coloridas, buzinas, cheiro de dendê misturado a gasolina, gente gritando nas esquinas. Era outro planeta. No meio da confusão, o endereço escrito por Helena parecia bússola. Peguei um táxi velho, o motorista risonho me explicando que a ladeira do Carmo era perto, mas cheia de história, moça, cheia de passado. Eu só queria futuro. Chegamos diante de uma casa simples, fachada descascada mas janelas iluminadas. Na porta, uma placa de madeira, pensão de Dona Ritinha. Respirei fundo, bati. Uma senhora gordinha, lenço na cabeça, abriu. Olhou-me de cima a baixo, não com desprezo, mas com medida. É você a menina de Nena? Assenti. Ela abriu mais a porta. Entre. Aqui ninguém pergunta demais. Aqui a gente acolhe. Entrei. O cheiro era de feijão no fogão e sabão em pedra no corredor. O quarto era pequeno, cama de ferro, colchão gasto, janela para o beco. Para mim, parecia palácio. Larguei a bolsa no chão, sentei na cama e deixei o corpo pesar. As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de alívio. Eu estava ali. Eu tinha chegado. Na madrugada, ainda desperta, ouvi passos no corredor, risos de outras moças, vozes misturadas em sotaques diferentes. Não era mais o silêncio vigiado de Santa Aurora. Era barulho de vida. Abracei o pacotinho de rosa, senti o cheiro de erva. E, pela primeira vez, dormi sem medo de porta se abrir com fúria. Dormi como quem começa vida nova.